Ok. 1 Coríntios capítulo 11, vou ler bem mais versículos do que normalmente eu leio, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Portanto, qualquer que beber este pão ou beber deste cálice do Senhor dignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim deva comer desse pão e beber desse cálice, porque o que bebe e come dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos dormem, porque nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados. Com o mundo, eu quero pregar o que é a ceia do Senhor. O título, lembre-se. Vamos abaixar as cabeças, Pai, nós chegamos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Somos gratos pelo Teu Filho. Cada um de nós somos destinados para o céu. Mas, Pai, Tu enviaste o Teu Filho, que derramou o Teu sangue na cruz do Calvário, para que nós possamos ser redimidos. E hoje nós celebramos e lembramos deste grande sacrifício e celebramos em tomar a ceia. Eu te peço a Tua unção para entregar aquilo que Tu colocastes em meu coração. Não somente aqui, mas aqueles que estão nos assistindo também. Nós te damos toda a honra, toda a glória, e todos digam amém e amém. E há duas ordenanças que o Senhor especifica na igreja do Novo Testamento para tomar a ceia. Eu disse ordenanças, e a razão que eu disse isso, eu digo, estou falando isso, é porque, infelizmente, até mesmo na igreja protestante, que classificam as duas ordenanças como o batismo e a ceia, usam os sacramentos, mas isto está errado. Isso é 100% incorreto, porque o uso da palavra sacramento, você está aplicando que há uma graça salvadora no batismo e na ceia. Mas eu quero que você entenda algo. Quão maravilhoso é e quão lindo são essas ordenanças do Senhor. Não há graça salvadora nelas. Entenda isso. Não há graça salvadora nelas, na água, e também não há salvação na ceia. Agora vamos falar do batismo em primeiro lugar. E antes de eu continuar, se meu pai estivesse pregando hoje aqui, nós teríamos que aguentar pela 8ª vez, 8.800 vezes sobre a piada do batismo, que ele sempre conta. Então eu vou contar novamente. Se é para contar, vamos ouvi-la então. Que ele possa ter a satisfação de ouvir essa piada que ele me ajudou a pregar nessa mensagem. Porque eu já ouvi essa piada não só uma vez, 3 vezes, mas tantas vezes, que quando eu estou dormindo, eu posso ouvir ele contar essa piada. É uma piada. Aconteceu sim, mas é uma piada. Aconteceu.
a igreja estava tendo batismo, no culto de batismo, e com frequência vocês podem ter o culto de batismo, né? Com o tempo que você quiser, às vezes que você quiser. Então, eles reconheceram aquelas pessoas que tinham aceitado Jesus, e a igreja, uma história verdadeira, gente, foi verdade, que aconteceu. Tiveram batismo, culto de batismo, mas eles estavam remodelando a igreja. E da maneira que aquela igreja estava fazendo o batismo, tinha o palco, tinha uma área onde ficava o coral, e tinha uma área onde tinha o batismo. Do lado, os homens podiam mudar de roupa, e do outro lado, as mulheres. Mas eles tinham tirado aquilo para remodelar a igreja. Então, no futuro, pastor, se você está me ouvindo, que vai ter um culto de batismo, certifique-se de que tudo está no lugar certo. Então, e ao invés de um muro, uma parede separando as mulheres de um lado, os homens dos outros para mudarem de roupa, os homens vieram a se batizar e mudar de roupa, trocar de roupa. E eles tinham apenas uma cortinas finas, separando os dois lados. Aí tinha um homem que tinha se convertido e disse para o pastor que queria ser batizado nas águas. E o dia chegou, ele estava tão feliz, ele entra nas águas. Pastor, você já aceitou Jesus como Salvador? Ele disse sim. Na sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele derruba abaixo o homem e todo mundo bate palma. Ele vai para se arrumar, para trocar de roupa. Era só uma cortina, gente. Então, o próximo candidato que tinha sido grandemente abençoado, crescimento em curvas. Ela era muito abençoada em curvas, vamos dizer assim. Alguém está dizendo que ela era bem pesada. Você não entende, bem pesada. Ela entra no tanque e o pobre do pastor, ele era bem baixinho, não era muito gordo, não era muito forte, não tinha nada no corpo daquele pastor, não tinha corpo, não tinha músculo. Se o vento soprasse, ele teria que se segurar, senão ele voava. Então ele sai e vai se levantar, não consegue levantar aquela senhora. Estava muito fraco e ela era muito pesada. Estava tentando levantá-la, colocá-la e... Então, o pastor magrinho cai e ele cai debaixo daquela mulher pesada. E ela estava sentada literalmente em cima dele. E ele estava se afogando. Estava se afogando. Não podia levantá-la e ele estava se afogando. E a sua vida estava para se acabar na frente dele. Senhor, Senhor, eu não fiz na igreja que tu fizesse, eu vou morrer. Aí ele tentando se segurar, estava no fundo do tanque, gente. Ele não conseguiria respirar. A vida estava se esvaindo dele. Ele tenta segurar-se no tanque ali. Mas ao invés de pegar o tanque, ele segura na cortina e puxa. A cortina que separa o lado dos homens e das mulheres. Ele puxa a cortina e quando ele puxa, ali estava o homem que ele tinha acabado de batizá-lo, que não estava se vestindo, ele estava com pressa de vestir. Ele achou, eu vou me enxugar aqui bem devagar. E de repente a cortina cai.
Ali estava ele em pé, em frente de toda a igreja, e Deus e todos os anjos, sem nenhuma roupa, totalmente nu. Então o que ele faz é alguém naquela situação. Ele entra dentro do tanque, gente. Aí você tem o pastor lá embaixo do tanque, uma senhora enorme, e em cima dela um homem nu. Aleluia. Aí o homem não ficou muito feliz, gente. Então ele levou a igreja para a corte por estar preparada, estruturada corretamente para o batismo. Estávamos em Israel anos atrás. Tivemos umas 400 pessoas, aproximadamente. Turismo muito grande. Decidimos ter um culto de batismo no Rio Jordão. E o Rio Jordão é bem sujo, gente. Bem sujo. Aí ele tem ali muito bacana para as pessoas descerem, se batizarem. Providenciaram aquele espaço, aqueles mantos. Você tem uma escada que desce ali, entra no Jordão, 2 locais. Tinha uma multidão muito grande. Duas pessoas, um do lado do outro, pode batizar-se. Estava tendo batismo, todo mundo queria se batizar. Aí, porque tinha tantas pessoas que estavam nos batizando, eu estava de um lado e a nossa costa está para outro. E ele estava batizando, e esta fila e eu a outra. E começamos a batizar, batizando, de repente eu olho, tinha muitas pessoas. E o Mateus, o Dan, Jennifer, Gabriel, e alguns minutos, eu olho para a minha fila, estava dobrou o número de pessoas. Estavam batizando. E você tem um tempo para isso, um tempo de batismo. E eu comecei a olhar, a minha fila não diminui. E eu só batizando, minha filha crescendo. E o pai disse, Doni, a sua fila está diminuindo, não? Está crescendo? A minha também, disse meu pai. Então você reconhece as pessoas? Não reconheço essas pessoas, ninguém aí. Não tenho a mínima ideia quem sejam essas pessoas. Aí eu estava perplexo, será que o Senhor está multiplicando as pessoas? E de repente eu olhei, e todos os ônibus de outros grupos estavam vindo. E quando viram o meu pai batizando, não, eu não quero ser batizado pelo nosso pastor, não. Eu quero ser batizado pelo irmão do Swagert. E a minha coluna doeu por semanas. E o batismo é algo muito especial. É uma ordenança muito especial. E a gente ri das coisas engraçadas. O ato do batismo é uma declaração. O Senhor, em Mateus 28, disse, o ordenamento vai para as nações, ide para as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é a maneira correta, forma correta de batizar. Não é em Atos 2:38, a maneira correta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que representa é a nossa salvação. Quando um pecador, pais, antes de terminar essa declaração, eu quero dizer, pais, tenham cuidado. Não deixar os seus filhos serem batizados em água sem um entendimento correto de sua parte do que representa o batismo. Você ouviu o que eu disse? O seu filho deve entender
propósito que nós entramos no batismo. Não é algo para ser feito com lei, com algo divertido, porque meus amigos estão se batizando. Não. Mas o que representa é muito santo e precisa ter o entendimento. A água do tanque representa o sangue do Filho de Deus. Quando aquela pessoa entra na água, ele está entrando em Cristo, na cruz do Calvário. Quando Jesus estava pendurado na cruz, aquele momento em diante, toda pessoa que entrega o seu coração e a sua vida a Jesus, no momento que ele aceita Jesus, na mente de Deus, aquela pessoa está literalmente colocada em Cristo na cruz. E quando nós vamos para a água, significa a morte do pecado, da prisão. Quando representa que estamos dando as costas para o mundo, representa que nós nos tornamos um filho de Deus. Quando vamos e somos submergidos na água, o poder do sangue de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que limpa, que lava, não só cobre um pecado, mas lava todo o pecado, que limpa toda pessoa de todo o pecado, do topo da sua cabeça ao solo dos pés, e ele limpa todo o pecado e lava através do sangue do seu Filho. É isto que representa a água. E quando nós saímos da água, simboliza o novo nascimento. Você que agora é salvo, não é mais quem você era. Você era um bêbado, você era um alcoólatra, você era um usuário de droga, um fornicário. Mas agora a Deus, que é rico em misericórdia e graça, no momento que você pediu do Senhor para vir ao seu coração, você limpo, lavado, purificado, justificado, santificado, o seu nome foi escrito no livro da vida. E quando você saiu da água, é um testemunho para o mundo. Eu sou agora uma nova criatura, nascido de novo. Eu sou identificado. Eu sou identificado como sacrifício de Cristo, Filho de Deus. Então, seus filhos devem saber e entender o que representa o batismo. E aí, aquilo que nós iremos participar daqui a alguns minutos, a ceia do Senhor, isto que nós chamamos ceia é baseado na Páscoa. Quando no Egito, os filhos de Deus estavam em uma prisão no Egito, não podiam se libertar, não podiam quebrar as correntes da escravidão de Faraó, que Faraó tinha colocado sobre eles. A Bíblia diz que ele colocou capatazes. Satanás é um capataz, que ele coloca fardo sobre eles. Quando você está no mundo, é um fardo após outro, prisões, problemas após outro. E Deus levantou Moisés, que era um tipo de Cristo. Não tenho tempo para explicar exatamente tudo. Você conhece essa história. Deus enviou todas as pragas. Quando Deus enviou as pragas, rãs, piolhos, pestes, sangue no rio Nilo, cada uma dessas pragas era contra os deuses, deidades que eles adoravam. O rio Nilo era para ser o Deus dos deuses, era para ser o recurso de vida. Deus transformou a água em sangue, porque não há vida no mundo. Mas nada veio.
não foram libertos por estas grandes demonstrações de milagres do poder de Deus, mas somente a libertação deles veio quando o Senhor falou com Moisés e disse: diga para o meu povo pegar um cordeiro, matar esse cordeiro, e um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem mancha, corte a sua cabeça, pegue o seu sangue, pegue o sopo, e uma planta que crescia no rio Nilo, pegue o sopo e molha no sangue. Ele disse: coloque nos umbrais das portas, no meio, na direita e na esquerda embaixo, fazendo uma cruz. E quando eu vir o sangue, eu passarei sobre vós. E nada mudou. Desde aquele tempo em diante, nada mudou. Não importa quão vil você é, quão mau você é, quão demoníaco você seja, se você clamar ao Senhor Jesus Cristo, Ele disse: quando eu ver o sangue, eu passo. Satanás, o acusador dos irmãos, que ele vem te acusar no meio da noite, todo pecado que você já cometeu, você diz para Satanás: quando eu ver o sangue, ele passará sobre mim. E quando o anjo da morte veio com o poder do Deus Todo-Poderoso, quando eu ver o sangue, eu passarei sobre vós. Quando eu ver o sangue, o que pode lavar os pés, meus pecados, nada pode fazer a não ser o sangue de Jesus, o que me pode fazer por completo. Mas o sangue de Jesus pode. Muitos pelo fogo, muitos pela água ou pelo fogo, mas pelo sangue. Há uma fonte cheia de sangue que veio das veias de Emanuel. E neste sangue você perde toda a sua mancha, limpa toda mancha é limpa, lavada. Não há um outro pecado, não há pecado quando o sangue lava. E quando esse sangue é aplicado nos umbrais da porta do teu coração, você foi feito 100% santo. Você foi feito 100% santo, justo. Aleluia. Aleluia. Nós fomos vestidos, revestidos, literalmente vestidos na santidade, na justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. A sua salvação é grande. A sua salvação é maravilhosa. Igual aquela canção que acabei de lembrar. Deixa eu lembrar da letra. Foi algo grande que Ele fez por mim. Foi algo grande quando Ele me libertou. Foi algo grande quando Ele salvou a minha alma. Alguém pode ter ajuda aqui? Eu não conheço a letra desta canção. Foi algo grande. Não foi só algo bom, algo ok, mas algo grande. Você era um pecador a caminho do inferno. Satanás era teu pai. Você tinha espírito demoníaco se perturbando. Mas Deus enviou o seu filho e ele invadiu a escuridão. E agora você não está mais indo para o inferno. Não está mais perdido. Agora você é filho de Deus. Jesus morreu na cruz. Vamos, igreja. Para me tornar livre.
Escute, Ele nos tirou. Ele está do meu lado. Sim, Ele salvou minha alma. Sim, lavando-me com seu sangue. Mais uma vez, mais uma vez. Aleluia. Lindo hino. Graças a Deus pelo seu sangue, pelo seu grande amor derramado. Foi algo grande. Aleluia. Foi algo grande. Nossos pecados se foram. Nosso nome está escrito no livro da vida. Isto é algo para bradarmos. Aleluia. Bem. Agora eu tenho que virar um batista. Vamos lá. Pode sentar-se. Foi algo grande. Perdido. Alienado do trono de Deus. Tinha inimizades entre Deus e eu. Um homem não podia chegar até Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, aquele muro, aquela separação foi destruída. E agora nós podemos entrar com ousadia, entrar o trono de Deus, não baseado no nosso mérito, no nosso merecimento, mas na nossa santidade, não, mas na justiça e santidade e misericórdia de Deus, que nós temos por causa do sangue, que alcança o monte mais alto, que flui no vale mais baixo. Um querido amigo, David Crouch, muito tempo atrás, ele disse para os filhos de Israel, no começo da lei, que era para eles honrarem a festa sagrada. E é isto que nós estamos fazendo hoje, vamos fazer. Em todos os domingos, primeiros domingos de mês, primeiro domingo de mês, e vamos ver o copo e o pão. O pão fala de Jesus Cristo, foi pão sem fermento, não podia ter impureza, fermento principalmente, falava de impureza, assim como a fermentação, com coisas que fazem mal, pecado. Então, este pão sem fermento, falado do perfeito amor de Deus, corpo de Cristo, do nosso Senhor. E nenhuma vez ele teve que dizer durante o seu tempo, Pai, perdoe-me. Mas ao invés disso, ele orou, perdoa eles, perdoa-os. E nenhuma vez ele teve que pedir desculpas por ter exaltado. Quando ele se exaltava, era debaixo da unção.
e até mesmo quando ele repreendia as pessoas. O seu corpo na cruz do Calvário foi quebrado, a coroa de espinhos e as suas batidas nas suas costas, a lança que o feriu do lado, e as suas mãos que foram pregadas, seus pés, suas manchas, suas marcas, sempre estarão presentes quando nós o vermos. Você vai ver a ferida aqui do seu lado, você vai ver a marca, você vai as marcas dos seus pés, suas mãos, e como lembrete que eu fiz por você. Quando nós o vermos, ele irá mostrar para você as marcas. Você tem que fazer o Calvário pessoal para você. Nós entendemos que é para o mundo, nós sabemos disso, mas você nunca deve esquecer que Jesus morreu por você. Sim, ele morreu pelo mundo, mas você está no mundo. Você tem que fazer isso pessoalmente. Tudo que Jesus fez, ele fez por você. A encarnação foi por você. Seus milagres foi por você. A sua morte, seu enterro, sua ressurreição foi por você. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, melhor dizendo, e eles estavam ali no deserto, e Deus enviou o maná. E você conhece a história. Eles nunca tinham visto algo assim. Uns teólogos dizem que era um pão dos anjos todas as manhãs. Disseram que quando você acordar, você levanta e você vai pegar no maná o suficiente para aquele dia. E antes do sábado, você pega dobrado para sexta e sábado. E aquele maná, palavra no hebraico maná, sabe o que significa? Verdadeiramente, eles nunca tinham visto isto antes. Gostaria de voltar no tempo. Gostaria que o Senhor pudesse me levar daqui para aquela época no deserto. E eu podia dizer: o que é isso? É vida, é cura, é libertação, é alegria, é paz. Porque o que representava. E hoje, ele disse para eles tinham que arrecadar maná, até mesmo que eles nem entendiam que era uma lição para nós, que nós podemos viver no maná do ano passado. Nós temos que ter o maná fresco, nós temos que tomar e comer de Cristo todos os dias. Então, o pão simboliza o seu corpo. Teve que ter uma morte em ordem para pagar a dívida tão terrível do pecado. Homens, nós não podíamos pagar. Nós não somos perfeitos, mas Deus enviou seu Filho que era perfeito. E o copo simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa também o fato que nós somos filhos de uma nova aliança. Ele disse: esse é o Novo Testamento em meu corpo, aleluia. Nós não estamos debaixo da aliança antiga, mas nós temos uma nova aliança e bem melhor, baseado não somente em milhares de cordeiros, mas um só cordeiro, o Cordeiro de Deus. O sacrifício de um só cordeiro. Isto é lindo. Quando foi instituído no Egito, olha a progressão.
Ele disse, pegue o cordeiro para um lar, para uma casa, um cordeiro para uma casa. E nesse grande dia da expiação, cordeiro para uma nação. Você está vendo como progrediu? O cordeiro para uma casa e o cordeiro para uma nação. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi um cordeiro para todo mundo. Um cordeiro que nunca mais precisou ser oferecido novamente, que simboliza o seu sangue. Jesus descreve este vinho, fruto da vinha, da videira, da vide, o fruto da videira, porque significa que era espremido naturalmente. Na hora, não tinha fermentado ainda, não era alcoólico. Eu estou falando há tempo sobre isso, sobre os pregadores que dizem para as pessoas que falam diferente. Não é saudável recomendar diferente. Fermentação fala de morte, de doenças. Jesus, o seu sangue, é o fruto da videira que cura. É o suco de uva feito naturalmente, que é bom para a saúde. Agora, não tenho dúvida alguma que eu não sou estúpido. Eu sou uma pessoa que me sinto inteligente. Sem dúvida alguma, se eu fosse para a sua casa hoje e abrisse a sua geladeira, acho que eu iria ver algo que talvez não gostaria de ver. Acho que eu não vou na sua casa. Porque se eu viesse para a sua casa, eu ia abrir a sua geladeira. Não vamos discriminá-lo pelo que faz. Você é bem-vindo sempre. Não vou dizer nada para você fora do púlpito, mas vou te dizer agora que o álcool em excesso não tem lugar na vida de Deus. Nós não temos hábito de beber cerveja, outros líquidos, Bud e outros que tem por aí. Nós não bebemos nada que contém álcool. Elderberry, todo tipo de bebida que contém excesso de álcool. Nos cuidamos com isso. Nós não permitimos, não conscientizamos, porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ele é o único vinho que nós temos que beber em abundância. Não vos embriagamos, jamais devemos nos embriagar jamais com vinhos, que não seja do Espírito Santo. Você precisa bradar. Por que você é tão ruim com os pastores? Porque eles precisam de um chute aqui e ali. Porque não é legal o que muitos fazem. Deixa eu te dizer por quê. Eles condenam o álcool daqueles que estão em influência. Talvez nunca beberam antes, mas quando estão aceitando, se você diz que é ok ter bebida em excesso, porque o pastor disse que você pode beber, aquela pessoa o faz deliberadamente e pode iniciar processo de dependência. Isso se torna perigoso. Antes de você pensar,
Eles não podem parar de beber. E esta pessoa, essa prisão, descansa somente na cabeça daquele pastor. Então, pode escrever todos os e-mails que você quiser. E eu vou fazer para o lixo. Porque eu estou correto, você está errado. A Bíblia está certa. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é para se embriagar, é para se tomar com prudência. Velho Testamento está dizendo, ceia do Senhor. A Bíblia diz que ele tomou o pão. É algo lindo, uma declaração linda, porque um dia, quando estávamos perdidos, ninguém queria, mas ele tomou. Ele nos tomou. Ele abençoou o pão, a Bíblia diz. Quando você se converteu, ele tomou, você te abençoou. A bênção da salvação. Não estou falando de algo material. Não. A bênção da salvação vale mais do que todo o ouro no fornax. Se tiver um ouro lá depois do baile. Mas olha, esta é a maior bênção de todas. Você é salvo. Você é salvo. Você não vai para o inferno, você vai para o céu. Não há melhor bênção do que isto. Ele abençoou o pão. Depois ele quebrou o pão. A bênção que nós nos convertemos dura um bom tempo. Depois chega um tempo que nós temos que renovar, quebrados de novo, partidos de novo. Há sempre coisas em nós que não agradam ao Senhor. E esse partir de quebrar é necessário. Em ordem para que nós possamos ser dados ao mundo quebrado. Ele diz, em memória de mim. E há certas coisas que nós não devemos esquecer. Número 1, nós não podemos esquecer o dia que Jesus nos salvou. Esse foi o dia mais lindo da sua vida. Mas uma coisa que nós somos salvos, que nunca devemos esquecer, é o nosso lugar em uma posição secundária, que é Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário. A cruz é o alicerce do cristianismo. Sem a cruz, como seu alicerce, o cristianismo não é mais do que uma religião pagã, feita por rituais de homens, performance de homens. Não há igreja sem a cruz. Não há cura sem a cruz. Não há Espírito Santo sem a cruz. Não há alegria sem a cruz. Não há paz sem a cruz. A cruz não deve ser colocada em uma posição secundária na mente e no coração do Filho de Deus. Mas todos os dias, quando acordarmos, fazer sempre memória de mim. Não esqueça o preço que eu paguei. Não esqueça do que eu fiz e que você não podia fazer. Não esqueça do que eu fiz. Eu fiz nenhum pregador, nenhum padre poderia fazer. Mas faça isso em memória de mim, que eu fiz na cruz por você. E quando tomamos a ceia, todos os aspectos estamos identificando com o passado e o que Jesus fez, em ordem para celebrarmos o presente. Somos filhos de Deus, em ordem
para anteciparmos o futuro até eu voltar. Aleluia! Sua morte e teu ressurreição não só garante a nossa salvação, mas garante que um dia vai ter uma ressurreição que o mundo nunca viu antes, que se chama arrebatamento da igreja, e vai acontecer somente porque no terceiro dia Jesus saiu daquele túmulo, venceu a morte, o inferno e o diabo. Alguém precisa celebrar. Ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, no grego, quer dizer discernimento, provar, tentar. Fala de um teste para você mesmo. Uma autoanálise, uma introspecção investigativa. É fácil parecer religioso, soar religioso, mas isto não significa que você é salvo. Significa que esta caminhada no mundo que estamos vivendo, se nós não tivermos cuidados, nós podemos esfriar a nossa caminhada. Só um culto, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. É um culto pequeno aí, não vou olhar, gente. Eu sei que vivemos em uma época da tecnologia. Eu posso estar na igreja, no meio da tecnologia, a qualquer hora do dia ou noite, ou local. Eu falo com as pessoas em todo este lugar. Eu vou outro dia, eu vou para a terapia, para a minha coluna. Meu amigo me ligou: o que você está fazendo? Estou indo para a terapia. Eu não disse para a terapia da coluna. Ele disse: eu disse: não é a minha terapia, é na coluna, não é terapia outra. Eles te puxam, eles te esticam, mas bem, é necessário fazê-lo. Eu entrei para a terapia, meu terapeuta disse: rapaz, estamos falando de você. E quem está falando? Um grupo de pessoas aqui falando de você. E eu vi o seu nome. E o que vocês estão falando aí? Perguntei. Estamos falando do culto, da mensagem que nós ouvimos domingo. Ele apontou para as pessoas. Estão assistindo vocês todo domingo pela televisão. Mas mesmo assim, não há desculpa de ficar em casa. Olá. Temos pessoas aqui que vêm para a igreja, que estão em casa. Enviam seus dízimos, ofertas, mas estão em casa. Não estão doentes, não estão enfermos, nada. Mas nunca temos que ter a atitude de dizer: é importante nos reunirmos e ter comunhão com o corpo de Cristo e adorarmos ao Senhor em união. Examine-se, pois, o seu coração. Você é salvo. Examine. Você tem algo, uma ira, alguma mágoa contra alguém? Examine. Há pecado que você ainda não confessou na sua vida? Então nós vamos começar a servir o cálice e o pão. Há algo no seu coração que não deve estar no seu coração. Se há, você precisa cuidar. Esta é a alerta. Examine-se. Não participe injustamente desta ceia. Não participe em algo tão santo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando tiver pecado na sua vida.
Se o seu coração está correto, tudo bem. Se não estiver, eu não posso responder por você. Você que está nos assistindo. Estamos nos preparando para servir o cálice. E eu espero que você participe também em casa. Mas se você não está pronto, correto com Deus, conserte-se. Algo lindo é que você não tem que marcar um horário. Você que não tem que vir para o altar. No seu coração diga: Senhor, eu tenho pensamentos errôneos contra o irmão, contra a irmã, minha mãe, meu pai, e não é correto, Senhor, me perdoe. Eu fiz isso, fiz aquilo, mas ainda não cuidei da situação, me perdoe. E quando nós recusamos e nos examinar, participamos da ceia indignamente, abrimos a porta para a enfermidade, abrimos a porta para as bênçãos de Deus ser fechadas em nossa direção. Se você persistir em tomar a ceia com coisas em seu coração indignamente, o resultado final será: você pode morrer prematuramente e você não vai poder viver a sua vida toda. Eu quero que todos abaixem suas cabeças e podem começar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos que nós fizemos um trabalho de conscientização para pregar a Tua palavra, a importância do cálice. Senhor, se alguém aqui sentado, aqui no santuário, ao som da minha voz, se alguém aqui pela televisão, que algumas coisas em suas vidas que não estão corretas, eu oro, Senhor, que hoje suas cabeças fechadas, olhos curvados, olhos fechados, cabeças curvadas, que nós possamos participar nesta maravilhosa ordenança com o coração que não é puro diante de Ti, com o coração que ainda não se consertou contigo. Eu oro, Senhor, se alguém aqui que se encontra em um momento difícil da sua vida, eu quero que você fique de pé. Se você já recebeu, todos receberam. Tem alguém que precisa receber? Porque eu recebi do Senhor. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Segure o pão, quebre-o e coma-o. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Toda vez que beberdes, comerdes o pão, bebeis o sangue, anunciais a morte do Senhor até que venha. Beba agora. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor. Aleluia. Agora deixa eu dizer isso e encerrar. Se você quiser tomar a ceia todos os dias da semana, sua casa não tem nada errado disso. Se você quiser tomar a ceia 3 vezes por semana, não há nada de errado nisso. E você que está nos assistindo, se você não é membro midiático, todo primeiro domingo do mês, nós tomamos a ceia aqui no Centro Familiar de Adoração.
Gostaríamos que você fizesse parte todos os primeiros domingos do mês. Abraço seu irmão que está do seu lado. Volte hoje à noite. Dr. Graham estará ministrando a palavra de Deus. Terminando esse sermão. Volte conosco. Hoje à noite, às 18 horas. E eu estou encerrando aqui essa live. São 15 horas em ponto aqui no Brasil. Nós encerramos essa live desejando que você tenha um domingo abençoado e uma semana cheio de bênçãos, cheio de surpresas agradáveis. Agradecendo aqueles que estiveram conosco, que passaram por aqui, que estiveram nos assistindo. Minha irmã Zelir Antunes, meu irmão Valdemir de Souza, que mais aqui, pastor Vanderlei Fernandes, um abraço, irmã Wanda Cardoso, a irmã Neuza Batista aqui de Bituba, a irmã Valéria Herbert dos Santos e outros que passaram por aqui. Até domingo que vem, no mesmo horário, a partir das 12h30, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração, Ministério Jimmy Swaggart, culto de adoração e louvor ao Senhor. Até lá, na paz do Senhor. We hope you were blessed and enjoyed this live service from Family Worship Center. Family Worship Center, located in Baton Rouge, Louisiana at Jimmy Swaggart Ministries, holds 3 services weekly: Sunday morning at 10 a.m., Sunday evening at 6 p.m.,